Conhecidíssimo de todos, o livro de Jó. XIV é o capítulo, Jó é o livro. O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu trono. Oxalá me escondestes na sepultura, e me ocultastes até que a tua ira se desviasse, e me pusestes um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém. Jó já vinha colocando publicamente o seu lamento, porque ele conheceu uma batalha, uma guerra, que ele nunca foi consultado, nem avisado sobre ela. Foi colocado numa guerra que ele não esperava, de um jeito que ele não sabia. E naquela guerra seus amigos tinham certeza que ele estava ali porque ele tinha pecado. Todos tinham essa certeza. E até Jó mesmo, numa certa altura de sua dor, ele se lembrou dos seus pecados. Mas a razão pela qual Jó tinha entrado naquela guerra era outra. Não foram os seus pecados. Porque, irmão, se for por causa do pecado que o ser humano vai sofrer um certo dissabor, ninguém jamais poderia passar
deixaria de passar de sabores, e de fato não deixa. Só que tem provações que são mais fortes na vida de uns do que de outros. Isso não quer dizer que Deus abandonou aquela pessoa, ou se esqueceu de olhar por ela. Porque vocês perceberam aqui hoje quantos testemunhos nós ouvimos? Nenhum deles começou com festa, todos começou com lamento, com dor, com processos difíceis. Mas ao longo do processo da dor, do sofrimento, da luta, surgiu então a luz de Deus, a solução. Porque, irmãos, nós temos essa segurança conosco. Onde quer que nós estejamos, pelo processo que nós passarmos, nós confiamos que Deus tem autoridade sobre a nossa história. E Ele está conosco. Errar todos erram, mas se nós tivermos fé, Ele é o guardião do seu povo. Eu bati os olhos aqui, nem me lembrava que aqui estava escrito, mas bati o olho aqui na mesma página, na lateral está escrito assim: olha o que Jó falou para os seus amigos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Será que nós todos podemos afirmar isso aqui? Que qualquer que seja o processo que você entrar, você continua esperando em Deus? Ou você desiste? Ou você se cansa? No mundo eles falam: eu vou jogar a toalha. É uma expressão dos homens naturais. Joguei a toalha. Mas um homem ou mulher de Deus nunca joga a toalha. Nunca desiste. Aguarda a providência do Altíssimo. Porque, irmãos, Jó faz confissões profundas. O homem nascido da mulher de bem poucos dias e cheio de inquietação. Uma frase cheia de verdades. É muito pouco tempo que nós vivemos, irmãos. Parece até que demora algumas vezes, mas é muito rápido. O tempo passa depressa, irmãos. Ainda agora o irmão estava me confidenciando, ele tem 69 anos que ele batizou aqui no braço. O tempo passou. Tudo passa muito depressa, é muito rápido. E nós temos muitas inquietações. Sabe por quê? Porque nós estamos no campo que está dominado pelo inimigo. Nosso adversário tomou posse do comando geral do planeta. Ele manipula as pessoas, as modas, os valores, ao sabor da sua própria astúcia. E o ser humano não percebe. E tudo aqui combate contra a fé. A fé é algo estranho no mundo, sobretudo nos últimos tempos que vivemos. Porque a fé contradiz a lógica humana. A fé é contra o raciocínio natural. A fé é o firme fundamento de coisas que você nunca viu, mas tem certeza que vai ver. É isso. Nós temos certeza. Você já viu a Cidade Santa? Não, eu não vi. Mas ela existe. E eu vou ver. Você já viu Deus? Não, nunca vi. Mas eu vou ver. Eu estou afiançado por Jesus, o meu Senhor. Essa é a nossa verdade, que nós temos que ter atenção nisso. Aqui Deus não chamou ninguém para divertir. Todos os irmãos que contaram testemunho aqui, contaram primeiro os lamentos, os ais, os gemidos, as dores, os processos. Depois contaram que Deus se apresentou com solução. Hoje tem uma palavra para alguém que entrou aqui debaixo de um processo difícil. Assim como você escutou desses servos e servas de Deus, se você confiar no Senhor, Ele vai tirar você por cima, não por baixo. É o que Ele tem feito. Mas o tempo de Deus também não é nosso tempo. Tem coisas que Deus faz tão rápido que a gente fala, mas pensava que ia demorar. Tem coisas que demora tanto que a gente pensa que nunca mais vai acontecer. Porque para Deus, o nosso tempo não é nada, irmãos. Salmos fala que 1000 anos para Deus é como a noite de ontem que já passou. Nós cantamos o hino aqui, onisciente, onipotente, onipresente. Não tem nenhum lugar
no mundo exterior, no cosmos, nem na glória, que Deus não esteja lá olhando tudo. Ele não pode ser contido em lugar nenhum, mas Ele contém tudo. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. E Ele colocou cada um de nós aqui para nascer na família que você nasceu, no corpo que você nasceu, no tempo que você nasceu, para combater os combates que você combate. E para, por intermédio da fé, você chegar até a porta da glória. Nós vencemos esse mundo pela fé. Cristo venceu esse mundo e falou: eu venci esse mundo e vós vencereis também. É a fé que nos faz chegar até o final de nossa jornada. E Jó, irmãos, fala do ser humano, sai como a flor e se seca. A flor é bonita, irmão, tem flores lindas, mas de repente a flor murcha e cai. Ela não fica para sempre. Assim é a beleza do ser humano. Pode ser a moça mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo, daqui a pouco ele murcha, seca e cai. Não tem como sustentar a mocidade, não tem como reter a beleza, a não ser a outra beleza que Jesus Cristo propôs para nós, a beleza de caráter. E na medida que você for ficando desgastado e desgastado pela idade, desgastado pelas enfermidades, você se renova na esperança desse ser maravilhoso que está sendo formado dentro de você. Tem uma lenda, irmãos, que fala assim, que antigamente o ourives de prata, porque de fato a prata era tirada do meio de escórias. Então diz assim a lenda, ele pegava um conjunto de escórias onde tinha prata misturada e colocava no forno, no cadinho, e aquecia o forno a temperatura bem alta, que derretia aqueles materiais todos, e também a própria prata ficava líquida, ou pelo menos pastosa. E um dia um certo ourives, diz a lenda, observava a prata no fogo, e alguém perguntou: como você sabe o tempo de desligar o forno para não queimar a prata também? Ele falou: é fácil, eu estou aqui diante dela. Quando a minha imagem está projetada nele, eu vejo ela como espelho a hora de eu desligar o forno. Assim o Senhor falou: eu vou provar vocês na fornalha da aflição. Antes que se queime a sua fé, Deus desliga a fornalha. E tem alguém aqui que o Senhor te anuncia: a fornalha para você será desligada em nome de Jesus. Você não vai se queimar. Chegou no limite que você suporta. Também tem isso, viu, irmãos? Vós não sereis tentados acima do que podeis suportar. Sabiam disso? Tudo que Deus permite na nossa vida tem um limite de Deus estabelecido. Esse aqui, ó, vai devagar, fala para o inimigo, vai. Esse aqui pode ir mais longe, ela está preparada. É o que fez com Jó. Se fizesse comigo, com você, o que fez com Jó, nós estávamos perdidos. Mas fez com o homem que podia. Eu não poderia suportar uma coisa dessa, mas Jó pôde. Pôde tanto que Cristo desafiou ele, o verbo desafiou ele. Viste tu, meu servo Jó, homem magnífico, homem bom. E a guerra começou sem Jó saber, mas quando terminou, Jó ficou sabendo. Assim vai acontecer conosco. Jó no final viu um redemoinho, e uma voz saiu do meio do redemoinho, falando com ele, e ele se humilhou e pôs a boca no pó da terra. E ele falou uma palavra muito bonita. Não é isso exatamente o texto, mas a mensagem é essa: eu sempre ouvi falar do Senhor, eu cria, mas agora não vou falar mais nada, porque agora eu estou te conhecendo de perto, eu estou escutando a sua voz. Sabe o que vai acontecer, querido? Quando o Senhor desligar a fornalha, você vai escutar a voz do teu rei. Vocês acreditam que Deus fala dentro de um ser humano? Ou não acreditam nisso aí? Ou acredita que isso é coisa do passado? Tem pessoas que Deus conversa com ela com voz humana, ou acha que isso aqui não existe mais. Vocês acham que Deus andou mudando o jeito dele? Ou vocês acham que Deus continua, porque ele sempre foi? Sempre foi. Deus está te esperando no lugar que ele marcou para você. Deus está te esperando você chegar lá. Você não chegou ainda, mas está a caminho.
Deus ele faz tudo que nós não podemos, mas o que nós podemos ele não faz nada. Quem poderia ressuscitar Lázaro? Ninguém. Mas quem poderia tirar pedra? Eles podiam. Mas para ressuscitar a ele. Assim Deus está fazendo na sua vida. O que é você, faça você. Porque a voz do rei vai sair e ele vai te dar uma compreensão nova da sua própria história. É muito maravilhoso quando nós chegamos no ponto que Deus quer de nós. Davi, quando queria conversar com Deus, ele se vestia seu éfode. É um vestimento especial próprio para se aproximar de Deus. E assim é uma figura. Você, quando quiser conversar com Deus, se vista de santidade, de comunhão. Fecha a porta do seu quarto, fica lá. Deixa passar o tempo. Você já conseguiu ficar até seu joelho ficar totalmente anestesiado? Isso é para fanático? Não. Isso é para aqueles que estão querendo chegar até onde Deus quer que ele vá. Não precisa de todo mundo ir lá. Basta alguns querer. Tem alguém que aceita esse convite de hoje? Se você aceitar, o Senhor te espera no santuário da comunhão. Vá até Ele. Não tenha pressa. Diz assim a palavra: não te apresses em sair da presença do teu Deus. Porque aqui é tudo uma fantasia, irmãos. É uma fantasia só. É como a flor que murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Aqui ele começou a queixa dele. Porque eu estou nessa guerra toda porque o Senhor achou meus pecados. Se fosse por causa dos pecados, todos estariam perdidos. Porque diz a palavra que não há um homem que não peque, nenhum sequer. Mas não era, porque Deus tinha confiado na integridade da fé de Jó. E assim Deus tem confiado na igreja. Ele permite que cada um de nós passemos nossos processos. Porque se não tiver processo, também não tem vitória. E viver é lutar. E desde que nós entramos aqui, a nossa guerra começou. Ele fala: quem do imundo tirará o puro? Mas nós não somos imundos. Antes Deus nos purificou como... Sabe o que está escrito? O Senhor se assentou como ourives para purificar os filhos de Levi. Para purificar os filhos de Levi. Assim como o ourives purifica a prata e o ouro. É isso que está aqui na palavra. É tipo, você uma chama em cima de você, até que as escórias caiam, mas a chama não fica forte o suficiente para queimar a sua fé. O maçarico do Senhor já vai desligar na vida de alguém. Você vai glorificar Deus dentro de pouco dia. O maçarico dele vai desligar. Mas a vitória não é quando o maçarico dele desligar, vai ser quando se aproximar mais após essa pausa na sua guerra aí. Sobre esse tal abre os teus olhos, visto que os seus dias estão determinados contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Aqui está dizendo o seguinte, e tem mais ainda: o ser humano, cada um de nós, Deus marcou um tempo para você viver. Você tem um prazo de validade. Cada um de nós, o Senhor já marcou lá, e é só Ele que sabe, ninguém mais sabe. Mas Ele sabe quanto tempo você vai viver. Ele escreveu esse tempo. E você e eu não sabemos. E a gente às vezes esquece que, como a flor murcha, nosso prazo de validade pode estar vencendo. Às vezes nós estamos fazendo tanta coisa que não vai dar depois para a gente chegar perto do Senhor com tanta alegria. A gente soubesse onde está o nosso limite, muitos de nós teríamos mudanças de comportamento imediato. Se tivesse marcado para você e para mim terminar esse ano, tenho certeza que nós íamos mudar nosso jeito. Porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Jornaleiro aqui é o trabalhador, que fica contente quando recebe o seu salário. E aqui, nós não temos salário, mas o nosso salário, numa linguagem figurada, é receber as virtudes do Senhor, os seus favores. É isso que ele queria. Ele fazia uma comparação, porque eu vejo a minha situação está difícil, porque se você cortar uma árvore e jogar lá no fogo,
ainda tem esperança para ela, porque depois, se chover, aquelas raízes ainda brotam e a árvore vai crescer outra vez. Ao cheiro das águas, essa planta renova. Mas comigo, como que vai ser? Se o Senhor deixou eu morrer e não me socorrer, não vai adiantar, porque quando eu morrer, eu não vou voltar aqui para ver o que o Senhor vai fazer. Você tem que fazer comigo enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui. Por favor, trabalhe na minha vida antes de eu ser cortado, porque a árvore brota outra vez, mas eu não. Ainda que vai ter um broto, mas não vai ser aqui. Nós vamos brotar sim, mas vai ser um broto diferente. Nós vamos brotar quando o Senhor vier, vamos encontrar com Ele nos ares, com um novo corpo glorioso para viver com Ele para sempre na glória. Mas o homem rendendo o Espírito, onde está? Hoje nós sabemos. Aqui ele faz uma citação. Assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus. Não acordará nem se erguerá do seu trono. Porque tudo vai passar. Quando terminar tudo, todos se erguerão. Mesmo os pecadores, os sujos, os ímpios, se erguerão. Terão um corpo que vai ser dado a cada um deles. Quem andou com Deus, o corpo vai ser para a glória. Quem andou com o pecado vai ser para a vergonha. Mas todos terão. E aqui ele fala: oxalá me escondesses na sepultura e me ocultaste, até que a tua ira se passasse. Mas irmãos, como que alguém pode ficar enterrado, morto na sepultura, esperando a ira de Deus passar? O que é que Jó está falando afinal? É uma linguagem profundíssima. Ele anunciava um tempo após a morte dele. A ira de Deus se levantou quando Adão saiu do Éden e Eva, por causa do pecado, saíram envergonhados do Éden, ambos como pecadores. E o mundo foi entregue a essa tristeza que nós vivemos aí e olhamos. Mas a ira de Deus se abateu sobre a humanidade. Vocês têm dúvida que a ira de Deus está na terra? É só ler o jornal. Só procurar um jornal aí. Maldita é a terra por tua causa, Adão. A maldição de Deus está aí fora, nos assaltantes, nos homens que estão estrupando, nos guerrilheiros, nos terremotos, nas pestes, nas doenças sem fim, nos dissabores, nos desencontros, nos abortos, nos crimes, nos assassinatos bárbaros. A maldição está aí fora. Agora, irmãos, a vida nossa, a maldição acabou, porque a ira de Deus passou para nós. Aquele primeiro Adão trouxe a ira de Deus, mas o segundo Adão trouxe reconciliação com Deus. Foi precisamente isso que Jesus fez, nos reconciliou de novo com Deus, e Ele tirou a ira de nós, e prevalece a ira dele sobre aqueles que estão no pecado. Jó anunciou isso. Me esconda na sepultura até que a tua ira passe. Dá glórias a Deus, irmã, dá glórias a Deus que você alcançou o tempo que a ira de Deus passou, porque Jesus te reconciliou com Deus. Nós somos reconciliados com Deus no sangue de Jesus. O clamor de Jó era para o futuro, mas te alcançou a ti e a mim, porque fomos reconciliados no sangue de Jesus. Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Mas agora ele estava fazendo um clamor ao Senhor: me chama, me ajude. Mas o Senhor não está fazendo isso agora. O Senhor conta meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? Ele achava que ele passava aquela prova porque tinha pecado. É muito difícil julgar as pessoas, irmãos. É muito fácil lançar sobre a sorte de alguém a prova devido a um pecado. Mas é muito arriscado, irmãos. Porque ele mesmo chegou a acreditar que era por causa disso, porque os amigos não pararam de falar isso com ele.
Mas não era, hein? E depois os amigos dele só foram perdoados porque Jó orou por eles. Nunca julgue seu irmão ou sua irmã, hein? Cuidado com o juízo, porque pela tua boca será justificado e pela tua boca tu serás julgado. É isso, irmãos. A minha transgressão está selada num saco e amontou as minhas iniquidades. O Senhor juntou tudo contra mim. Mal ele sabia que Deus estava se alegrando com ele e ainda desafiando o inimigo. Se vocês lerem, vocês vão encontrar lá. O Senhor falou com o inimigo: não te falei que esse homem gosta de mim? Não te falei que ele é bom? Jó pensando, Deus está me matando, e Deus fala, o Senhor lá, ele é bom, este homem confia em mim. Assim o Senhor tem feito com cada um de nós. Nós não somos Jó, a nossa porção é muito pequena, mas na nossa porção pequena, Deus se alegra com você. De não desanimar. Quando você vê que o barco está balançando, cantamos o hino. O hino quando o vento soprou forte no barco. Não é isso? Foi grande a tempestade. Todo mundo estava com medo. Até o momento que Jesus levantou-se e aquietou o mar, aquietou o vento e tudo passou. Sempre o Senhor vai chegar. Guarda isso, sempre o Senhor vai chegar. Nunca Deus vai deixar um filho ou uma filha dele sem chegar para a tratativa final da sua história. Nunca. Um homem fiel não abandona seu amigo. Os amigos de Davi, por causa dele ter tido vontade de tomar água do poço lá de Jerusalém, de Jacó, eles foram lá com risco de vida, trouxeram água no canto, entrar dentro do território inimigo, debaixo das barbas dos adversários. Entraram lá, falou, Davi quer água, ele vai ter água. Chegou para Davi, está aqui a água que você queria tomar. Davi percebeu a valentia dos seus amigos e o risco de vida que isso custou a eles, e percebeu que ele não era digno de beber uma água com esse preço, com o preço de homens valiosos. Ele pegou a água e derramou. Essa água eu não bebo, porque ela custa sangue de homens nobres. Por causa de um homem nobre, eles expuseram a vida. Por causa de Jesus, você tem que expor qualquer sacrifício é pequeno. Qualquer coisa que você abrir mão é pouco, por causa de Jesus. Porque por causa de um rei, os homens colocaram a vida em risco. E nós podemos colocar também, cada um de nós, a nossa vida entregue ao Senhor. E Ele cuidará de cada um de nós. Nunca vai deixar um homem ou mulher que confia nele sozinho. Nunca vai deixar. Você pode ter certeza disso. Pode o mar levantar porque ele se levanta. Pode o vento soprar porque ele sopra. Pode a prova vir porque ela vem. Mas a resposta do Deus Todo-Poderoso é sempre a nossa última palavra. A última palavra. É o último diagnóstico. A irmã falou, eu estou com muito medo do meu pulmão. Então você pode acabar seu medo. Já sumiu de lá também. Assim Deus vai fazer na sua vida e na minha. Você está com medo? Você tem direito de ter medo. Mas o Senhor teu Deus, Ele te diz pela palavra, pode ter certeza que muito maior do que seu medo é o poder daquele que está contigo. Essa é a proposta do Senhor conosco. Ele lamentou demais, chorou demais, e foi toda hora acusado. Ele não tinha paz. Quando ele ficava buscando um reforço, os irmãos amigos dele atacavam ele. Mas no final, ele consolidou a sua história com Deus. E assim vai ser nossa história. Nós vamos consolidando passo a passo. Cada ano que passa, quantas vezes o adversário se levantou contra você? Quantas vezes ele caiu? E você não viu? Você não olhou? Mas o Senhor contabiliza seus passos, sua oração, seu choro, seu lamento, sua sinceridade, sua vontade de entrar no céu está diante do Senhor. Não temas, irmã, não corra da luta, irmão. O Senhor sempre vai chegar, nem que seja no último momento Ele chega. Eu contei aqui, isso me traz uma lembrança adiante. Faz muitos anos, mas como que Deus tem um jeito simples de trabalhar, que não parece que é Deus. Quem olha fala, não é Deus que chegou por esse caminho, mas é Ele. Só que não parece que é Ele. Tem hora que Deus chega de um jeito tão sutil, que parece apenas um acaso.
Apenas uma coincidência. Tinha um amigo meu, ancião, em Minas Gerais, ele foi atender um batismo uma ocasião. Ele estava muito atrasado. Ele acelerava o carro, viu um pássaro na direção do para-brisa, só que o pássaro era grande. Ele foi diminuindo a velocidade que o pássaro se aproximava muito. Só que, curiosamente, o pássaro não chegava a tocar o para-brisa, mas estava próximo. Ele foi diminuindo. Quando chegou na curva, o pássaro chegou próximo ao para-brisa e o pássaro voou por cima. Ele freou, porque ia ser um impacto muito forte no vidro. Quando ele freou, a ponte tinha caído. Deus chegou nas asas de um passarinho. Você acredita que Deus chega nas asas de um passarinho? Minha filha está aí, ó. Um dia passou lá em casa o beija-flor, e nas asas do beija-flor aquela angústia foi embora. Nas asas dessa palavra, Deus tira a angústia de alguém que entrou aqui hoje. O Senhor vai te dar força para suportar. A sua angústia hoje sai nas asas da palavra do Senhor hoje aqui. Eu sinto o Senhor aqui, irmão. O Senhor liberta alguém aqui hoje nessa palavra e liberta agora. Você vai sair daqui sem essa angústia que você entrou com ela aqui. Paz seja contigo. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.